O sheik bilionário Adnan Al-Faruq sentia o peso do tédio lhe apertar o peito, enquanto observava impassível o brilho dourado que blenhava as paredes do salão monumental. Seu semblante, tão frio quanto as gemas que adornavam seus punhos, escondia um vazio inquietante. O luxo infinito que o rodeava nunca fora companhia para sua alma cansada. O murmúrio abafado das cortesãs, o leve aroma de incenso sândalo que descia pelas colunas marfim, nada disso alcançava a réstia de emoção que ele secretamente ansiava, embora jamais admitisse. Aquilo era apenas mais um dia incolor num ciclo incessante onde o poder e o isolamento marchavam lado a lado. Contudo, naquele raro momento, uma necessidade inexplicável o impelira a sair do palácio e mergulhar, mesmo que timidamente, nas ruas modestas de um bairro onde o orvalho das esperanças ainda permaneceu intacto. A cafeteria, esquina do deserto, exalava simplicidade e aromas de cardamomo e canela, mistura que contrariava seu mundo saturado de perfumes importados. Adnan adentrou o pequeno estabelecimento, onde o ronco suave da cafeteira se misturava aos sons da cidade ainda pulsante. Ali, entre mesas despretensiosas e paredes decoradas com fotografias desbotadas, uma jovem trabalhava com uma energia envolvente. Ela era Elin, uma garçonete de origem humilde, porém com uma postura firme que desmentia a simplicidade do ambiente. Havia uma centelha sutil em seu olhar castanho, um brilho que falava de sonhos calados e uma inteligência que desafiava os limites do que Adnan conhecia. Enquanto servia, Elin falava com um grupo de turistas, oscilando com naturalidade pelos 9 idiomas que dominava: árabe, inglês, francês, russo, mandarim, espanhol, alemão, italiano e turco. A fluidez com que seus lábios desenhavam palavras estrangeiras era música para os ouvidos do sheik. Porém, aquela beleza não vinha apenas da técnica. Havia ali uma simplicidade humana, uma autenticidade que desarmava seu orgulho. Adnan sentiu seu controle, até então absoluto, vacilar. Cada palavra que Elin pronunciava queimava silenciosamente as grades douradas de sua arrogância. O choque não foi apenas intelectual. Era um abalo nas fundações do que ele acreditava ser o valor das pessoas ao seu redor. Ele se viu intrigado, fascinado e perturbado, como se aquela jovem, com seus gestos despretensiosos, fosse capaz de invadir seu castelo invisível de solidão. Elin, por sua vez, percebeu o olhar cortante e ao mesmo tempo curioso do sheik. Um jogo silencioso começou. Ela, desconfiada, protegendo sua autonomia. Ele, ferido no orgulho, tentando entender aquele enigma que não se curvava diante de sua autoridade natural. As palavras se tornaram um campo de batalha e sedução, onde nem um nem outro cedia facilmente. Mas então, quando Adnan acreditava estar desvendando aquela mulher, seus olhos pousaram num pequeno detalhe: um colar simples, porém com um pingente antigo e estranho que Elin rapidamente escondeu sob a blusa. Um segredo pulsava ali, tão poderoso que poderia abalar os pilares de império que ele construíra. O silêncio besado que se seguiu foi quebrado pelo disparo inesperado de Elin, que, sem saber, revelava muito mais do que simples línguas dominadas. A partir daquele instante, nada no mundo de Adnan Al-Faruq jamais seria como antes. E antes que este segredo misterioso dure um segundo a mais, faça parte agora da nossa caravana de histórias. Muitos momentos intensos ainda estão por vir neste palácio de emoções. Deixe seu like se o choque deste sheik bilionário mexeu com seu coração.
Conte aqui nos comentários. Quantos idiomas você acha que a jovem falava realmente? Sua paixão por estes dramas é o que nos move. Obrigado por estar conosco. Aquela noite no palácio estava envolta em uma quietude opressiva, como se até as estrelas hesitassem em brilhar sobre o destino que se desdobrava ali dentro. Adnan al-Faruq permanecia imóvel à janela de seu vasto aposento, os olhos fixos no contraste entre a escuridão do deserto e as luzes distantes que piscavam na cidade. A imagem refletia tudo o que pesava em seu peito: distância, vazio e o som ensurdecedor da própria solidão. Porém, o pensamento que o consumia naquela hora não era o luxo que habitava suas salas, nem o poder incontestável que controlava sobre o emirado. Era Elin. A simples menção mental de seu nome fazia. Seu coração, tão endurecido pelas traições e responsabilidades, falhara um compasso. Ele ainda não conseguia entender aquele turbilhão que aquela mulher conseguia provocar, com sua presença singela, mas devastadora. Na manhã seguinte, Adnan decidiu deixar de lado os compromissos do palácio, uma decisão rara. Vestiu-se com a simplicidade calculada de um homem que sabe que seus passos geram curiosidade e murmúrios onde quer que vá. Seus sapatos de couro macio fizeram um som grave no piso de mármore, enquanto ele descia as escadarias douradas, o olhar perdido, buscando reencontrar algo que ele mesmo não sabia nomear. Chegando à esquina do deserto, a aura modesta do lugar parecia oprimir a grandiosidade que ele carregava. A cafeteria, com as mesas de madeira surradas, tinha um ambiente carregado de aromas familiares, café fresco, especiarias e aquele leve toque de canela que se misturava ao ar seco do começo da manhã. Elim estava ali, exatamente como ele se lembrava, espalhando uma energia quase palpável. O brilho de seus olhos castanhos encontrava-se agora mais intenso, como se guardasse segredos prontos para explodir. Ela se movera entre os clientes com a mesma graça que uma dançarina, sua voz variando suavemente entre línguas diversas, com uma naturalidade que fascinava quem a escutava. O sheik aproximou-se com cautela, como um homem que despedaçava ao mesmo tempo a barreira de sua arrogância e os limites impostos por sua própria insegurança. Elin o notou chegando, e, por um breve instante, o brilho em sua expressão se tornou um misto de desafio e curiosa vulnerabilidade. Havia um muro invisível levantado entre eles, desconfiado, rígido, que nenhum dos dois parecia disposto a derrubar tão facilmente. Adnan fez o pedido com a voz baixa, quase reverente. Um café forte, sem açúcar. Ela lhe entregou a xícara com a delicadeza de quem sabe que cada gesto é um testamento silencioso. Os olhos de Adnan não deixaram de percorrer seu rosto, procurando respostas em meio à serenidade mascarada dela. Ele estava começando a perceber que ali, naquela mulher simples, ou pelo menos assim parecia, havia uma força que o próprio poder jamais havia conseguido possuir. Autenticidade. A conversa começou tímida, cada palavra carregada de subtexto, como se tentassem se descobrir sem deixar claro. Perguntas indiretas, respostas cortadas. Ele percebia que Elin não era uma aprendiz fácil. Não cederia à tentação de se curvar a ele por sua fama ou títulos. E aquilo, de algum modo, o despertava. Aquela resistência era uma batalha silenciosa que ele sentia urgência em vencer. Mas não com ordens ou ameaças. Tampouco com as riquezas que lhe escorriam pelos dedos como areia. Enquanto falavam, Adnan notou novamente o colar discreto escondido sob a blusa de Elin. O pingente se insinuava nas sombras, uma peça estranha, singela, porém exatamente o oposto da ostentação
que ele costumava valorizar. Algo naquele pequeno objeto emanava mistério, uma mensagem cifrada contra o mundo, ou talvez um grito preso no silêncio da vida da jovem. Ele sentiu que aquela joia era uma chave, e naquele instante, um portal para verdadeiras respostas que iam muito além de seu interesse superficial. Porém, não teve tempo de perguntar. Um movimento súbito dela, um gesto rápido para recolher a peça antes que ele pudesse insistir, denunciou um pânico contido, acompanhado por uma sutil hesitação que só os olhos atentos poderiam notar. Adnan decidiu que era hora de mudar o jogo. Com um aceno discreto, pediu silêncio ao redor, num gesto de comando que, por mais que ele tentasse disfarçar, não podia ser ignorado. Todos os olhares se voltaram para o sheik bilionário. Você fala 9 idiomas, Elin? Sua voz tinha o peso da curiosidade profunda, mesmo que emparedada pela autoridade. 9, repetiu, saboreando o número como um enigma inquebrável. Que outros segredos são seus, que ainda não ousou revelar? O ar ficou mais denso. Ela encarou-o, olhos brilhando com uma mistura de desafio e medo reprimido. Por trás dos muros do palácio e das rotinas diárias, algo maior começava a se formar. Uma tempestade de verdades e mentiras, de revelações que poderiam destruir impérios e corações. Nesse instante, o celular de Elin vibrou. E quando seus dedos rápidos tocaram a tela para desbloquear, Adnan viu por segundos congelados no tempo uma mensagem criptografada que lampejou no visor. Não confie nele. Ele não é quem parece. O mundo ao redor parecia silenciar. O sheik sabia que aquela informação deveria provocar uma barreira ainda maior entre eles. Ou talvez abrir a porta para o que nenhum dos dois poderia evitar. Ele se aproximou, o rosto sombrio refletindo um misto de incredulidade e determinação, e murmurou: Então, me diga tudo. Mas Elin, com um suspiro que parecia carregar uma eternidade, virou-se, deixando o café na mesa e entregando aos olhos dele uma promessa silenciosa. A verdade seria revelada. Mas a que preço? E no instante em que a porta da cafeteria se abriu para o vento do deserto, ambos souberam. Aquela história estava apenas começando, e nada no reino de Adnan al-Faruq jamais voltaria a ser o mesmo. O ar dentro da cafeteria parecia prender a respiração, como se o próprio tempo hesitasse diante da tensão esmagadora que se instalara entre Adnan e Elin. Os olhares deles se encaravam, pesados, carregados de perguntas não feitas e medos não confessados. O pingente escondido sob a blusa da jovem era mais que um mero objeto. Era uma promessa não dita, um enigma que atormentava a mente e seduzia a alma daquele sheik bilionário. Ela inspirou profundamente, o rosto suavemente iluminado pelo sol que escapava pela janela empoeirada. Havia naquelas feições uma mistura confusa de bravura e fragilidade que dilacerava o peito de Adnan. Ele, acostumado a controlar tudo à sua volta, sentia-se agora refém da própria curiosidade, esse desejo incômodo que desmontava. Seu cortejo habitual de certezas. Por que esconde isso? Perguntou com a voz baixa, quase um sussurro carregado pela urgência de entender. As palavras saíam hesitantes, como quem teme despertar fantasmas antigos, mas não pode mais retê-las dentro do silêncio. Ela ergueu os olhos, desafiadores, e por um instante o mundo ao redor desapareceu. Porque não é da sua conta, Sheik al-Faruq, respondeu Elin, a firmeza na voz encobrindo o aperto invisível no coração.
Cada sílaba carregava o peso de um passado que parecia gritar para ficar enterrado. Mas apesar da resistência, o olhar dela traía uma dúvida ainda mais profunda. Adnan se aproximou lentamente, o som dos seus passos ecoando surdo no ambiente modesto. "Você acha que eu sou qualquer homem?" provocou, a frieza dando lugar a uma sinceridade desarmante. "Se sou o que dizem, não significa que eu não tenha meus próprios segredos, meus próprios fantasmas." Ela desviou o olhar. Por alguns segundos o ar vibrou com o silêncio entre eles. O café esfriava na mesa. Esquecidos estavam o cheiro da canela e o sussurro distante da cidade despertando. "Então, se tem fantasmas, por que vive caçando os dos outros?" perguntou Elin, a voz trêmula. Era como se admitisse mais do que queria. A vulnerabilidade escondida por trás da máscara de coragem. Adnan ficou mudo, seu peito apertado por uma confissão não feita. Tudo o que ele desejava naquele momento era romper as paredes que ele mesmo erguera ao longo dos anos e tocar a essência daquela mulher misteriosa. Do lado de fora, o sol já começava a queimar com violência. A brisa do deserto agitava suavemente uma cortina que se desprendeu do batente da porta, fazendo-a mover-se com um ranger sutil. Um convite silencioso às mudanças que estavam por vir. Elin ergueu a mão, hesitando antes de finalmente desabotoar o colar em volta do pescoço. O pingente caiu sobre a mesa. Um pequeno medalhão de prata, cravejado por detalhes minúsculos e estranhamente familiares para Adnan. Seu coração acelerou ao reconhecer um símbolo que vira apenas uma vez, no antigo diário de sua mãe, guardado entre as relíquias proibidas do palácio. "Isso pertence ao seu passado, não é?" murmurou ele, a voz carregada de uma mistura de temor e esperança. Aquela ligação esquecida entre eles era uma ponte que nenhum dos dois imaginara precisar atravessar tão cedo. Elin segurou o medalhão com unhas trêmulas, os olhos marejados, mas firmes. "Esse é o motivo pelo qual eu sumi por tanto tempo", confessou. "E o motivo pelo qual preciso partir antes que alguém acredite que você e eu estamos conectados demais." E segundos se arrastaram, carregados de eletricidade e incertezas. Adnan sentiu seu mundo desmoronar e reconstruir num piscar. Aquele objeto, mais do que qualquer joia, simbolizava um elo invisível que estava prestes a puxá-los para um destino inseparável. "Quem quer que você teme, Elin, também quer silenciar a mim", disse ele, o poder contido em sua voz, fazendo o ambiente parecer menor, mais íntimo. Um imperador que, pela primeira vez, enxergava menos um adversário e mais uma parceira na guerra que se anunciava. A jovem sorriu, não com alegria, mas com a resignação daqueles que sabem que não há saída fácil. "Você não sabe no que está se metendo, sheik bilionário", alertou com um suspiro, como se dissesse aquela verdade pela última vez. "Mas parece que nossos destinos já foram entrelaçados e não há volta." Antes que fosse possível falar mais, a porta da cafeteria se abriu com força. Uma sombra se projetou na soleira, uma figura inesperada que fez Elin congelar, os olhos arregalados e a cor fugir do rosto. O silêncio cortou o ar como uma lâmina afiada. Adnan percebeu o perigo instantaneamente. Aquele visitante não era um estranho qualquer. Era alguém que conhecia bem o jogo cruel do poder. E que poderia mudar tudo num piscar, destruindo não só segredos, mas vidas. Sem tirar os olhos da figura, o sheik se levantou, um impulso protetor invadindo seus movimentos até então contidos. A cafeteria tornou-se o palco de uma batalha silenciosa, onde cada olhar, cada gesto,
carregava o peso de destinos entrelaçados por mentiras, medo e paixão. Elin deu um passo para trás, o peito subindo e descendo num ritmo acelerado. Seus dedos tremeram ao tentar recolher o medalhão, mas algo naquela presença fazia com que ela soubesse que a guerra, para eles, apenas começava. Adnan apertou o punho, sentindo o familiar peso do anel que sempre usara, símbolo de sua família e de sua autoridade, mas agora também um lembrete cruel de que nada, mesmo em sua fortaleza, poderia protegê-lo de uma verdade prestes a explodir. O visitante finalmente falou, a voz baixa e cortante como um chicote. Tempo demais se passou, Sheik Al-Faruq. As peças do seu jogo estão prestes a cair, e sua rainha está prestes a mostrar sua verdadeira face. As palavras caíram como pedras, gravadas na alma daqueles que sabiam que a coisa mais perigosa no mundo não era mentira, mas a verdade escondida que estava por vir. E assim, no silêncio que se seguiu, enquanto a lembrança do medalhão brilhava sob a luz morna da tarde, Adnan e Elin souberam que sua história estava prestes a entrar em um território do qual nunca mais poderiam voltar. O deserto lá fora parecia segurar a respiração, e o destino, implacável, começava a traçar seu curso sombrio e incerto. O ar na cafeteria parecia se condensar, denso como a bruma que envolve as dunas do deserto ao amanhecer. Adnan Al-Faruq permaneceu imóvel, seus olhos escuros fixos na figura que acabara de romper o limiar da porta. A atmosfera mudou em um instante, fria e elétrica, tensionada pelo silêncio pesado que caiu sobre os poucos clientes. Elin estava paralisada, a mão ainda estendida para recolher o medalhão que repousava entre eles. Seu corpo pequeno, envolto numa aura de alerta que contradizia a delicadeza dos seus contornos. A figura que entrara não trouxe um sorriso, nem um brilho de curiosidade. Trajava um sobretudo escuro que contrastava com a luz abafada do ambiente. E seus olhos frios como aço analisavam o sheik e a jovem com uma precisão calculada, como uma tempestade prestes a irromper. Nada fora dito, mas Adnan sentiu o peso da ameaça sufocar o ar, um presságio que ultrapassava as paredes grossas do palácio e invadia seus pensamentos mais profundos, os quais até então mantivera trancados atrás de muralhas altas demais para qualquer invasor comum. Elin, tentando recuperar o controle, afastou um pouco o medalhão de prata do centro da mesa, como se afastasse o próprio destino que ele prenunciava, e encarou o visitante. Seus olhos castanhos, habitualmente tão cheios de vida e luz, piscavam com inquietude. Uma luta silenciosa entre a coragem e o medo. Por um instante, nem mesmo o sheik, com todo o seu poder, ousou intervir. Ele sentia que aquele confronto ultrapassava o risco comum, que ali se jogava um jogo muito mais perigoso do que qualquer briga política no Emirado. Então a voz emergiu, cortando o silêncio como uma lâmina afiada, grave e carregada de desdém. Tempo demais se passou, Sheik Al-Faruq. As peças do seu jogo, os fantasiados aliados, todos iludidos com suas falsas certezas. O tom era frio, impiedoso, carregado com a promessa de destruição. Mas a verdadeira rainha do jogo está diante de você, Elin. A palavra reverberou no espaço, como um trovão que anuncia a tempestade premente. O sangue de Adnan esquentou, uma primeira faísca de fúria e proteção que o fazia se erguer sem hesitar. Não era apenas o poder que ele trazia consigo, era a urgência cruel da realidade que se impunha. Aquela mulher que começava a virar sua obsessão
carregava nos ombros um peso que ele só começava a compreender. A ternura que ele sentira junto a Elin se diluía naquela sombra que agora ameaçava engolir tudo: seu palácio, seu coração, seu futuro. Elin deu um passo atrás, os dedos agarrando o medalhão com a força de quem busca um contrapeso para a fragilidade que a envolvia. O olhar do visitante foi implacável, e ela soube que não poderia mais esconder o que vinha guardando. Não daquele homem, não daquele sheik bilionário cuja presença preenchia cada centímetro da sala com uma autoridade quase palpável. Você conhece esse símbolo? A voz de Adnan era, agora, um sussurro grave, uma mistura de desespero e fascínio. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, a luz pálida do amanhecer desenhando sombras em seu rosto severo. Dentro dele, as paredes da arrogância começavam a ruir, diante daquele enigma tão delicado quanto uma teia de seda prestes a se desfazer. Elin lançou um olhar hesitante para o medalhão, a voz trêmula, mas carregada. É tudo o que resta do meu passado, e a razão de eu estar em perigo. Suas palavras caíram como gotas em um cálice já cheio de ansiedade. Se eles descobriram que eu ainda busco respostas, que você está envolvido. A frase ficou suspensa entre eles, um alerta silencioso, uma barreira invisível que ambos sentiam romper ao mesmo tempo. Adnan sentiu o peso das consequências, uma responsabilidade que não podia recusar. O palácio, com seus salões dourados e corredores silenciosos, não era mais suficiente para protegê-los das tempestades que se formavam além de suas muralhas. Aquele segredo, escondido no medalhão prateado, era uma chave para um passado obscuro, do qual ele fazia parte, ainda que teimosamente tentasse ignorar. O visitante, ainda imponente, cruzou os braços, um sorriso frio deslizando por seus lábios. Vocês dois ainda não compreendem o tamanho do jogo, mas o tempo está acabando. Sua voz carregava menos ameaça e mais um aviso fatalista. Todo o poder do sheik bilionário, por trás daquela postura inflexível, começou a se transformar em algo tenso, quase desesperado. Porque naquela reta final de silêncio e segredos, a verdadeira batalha seria por suas almas. Elin finalmente respirou fundo e olhou para Adnan com uma mistura que as palavras não podiam traduzir. Medo, esperança e a mais crua certeza. Não sei em quem confiar mais. Fui criada para fugir da sombra do meu passado, mas agora essa sombra está aqui, diante de nós. E se errei em te mostrar a minha fraqueza? Foi como se o tempo parasse por um instante. O mundo se comprimisse nesse espaço pequeno, onde o poder absoluto do sheik encontrava a resistência de uma mulher comum, mas absolutamente única. Adnan, com o olhar fixo em Elin, sentiu a fera dentro de si ser domesticada por algo que a riqueza jamais poderia comprar: a vulnerabilidade corajosa. Não é fraqueza, disse ele, a voz rouca carregada de promessa ferida. É a arma mais poderosa que temos. E se vamos enfrentar o que vier, será juntos. Nesse momento, uma sombra furtiva cruzou a janela atrás deles. Um sinal urgente, sutil, porém inconfundível. Um mensageiro. Do deserto, uma notícia que obrigaria o mundo de luxo e segredos a ceder espaço para uma batalha que apenas começava. O visitante sorriu novamente, desta vez sem disfarçar o prazer. Prepare-se, Sheik Al-Faruq, porque a verdadeira tempestade ainda está por chegar. E ela não vai poupar nem as alianças mais antigas, nem os corações mais feridos. Adnan estendeu a mão para recolher o medalhão, sentindo o frio do metal como um selo invisível que unia seu destino ao de Elin. O palácio parecia distante, uma prisão de ouro que pela primeira vez
Ele desejava abandonar para seguir aquela mulher cujo segredo poderia não só destruir seu império, mas também reconstruir algo que ele nunca imaginara possível. E assim, no silêncio tenso da cafeteria à esquina do deserto, o fio tênue que ligava sheik bilionário e heroína começou a ser esticar, pronto para romper ou para resistir, contra todas as probabilidades, no próximo capítulo daquela história proibida. O silêncio que recaiu sobre a cafeteria era quase palpável, carregado de uma tensão crua que parecia vibrar no ar pesado do deserto filtrado pelas janelas empoeiradas. Adnan al-Faruq fitava a figura que agora dominava o espaço, seus olhos tão escuros quanto a noite que agonizava do lado de fora, fixos no intruso, que com um simples olhar desafiava toda a autoridade que o sheik acreditava possuir. Elim, por sua vez, sentia o peso da incerteza esmagando suas costas, seu corpo pequeno, porém resistente, encolhido sob o olhar cortante daquele homem envolto em sombras. O medalhão repousava na madeira envelhecida da mesa, refletindo as últimas centelhas de luz matinal, como um farol silencioso na vastidão de seus mistérios. A respiração dela era curta, os dedos trêmulos tentando esconder o que já havia sido revelado demais. Não apenas o símbolo gravado no metal frio, mas a verdade enterrada há anos, que agora ameaçava ruir. Vocês não entendem o que está em jogo. A voz do visitante quebrou o silêncio com a frieza de um punhal. Era um som carregado de anos de ameaças não ditas, de segredos guardados a sangue e fogo. Este medalhão não é um mero objeto. É o selo de uma aliança quebrada. E o aviso de que o passado não está disposto a morrer em silêncio. Adnan ergueu-se com uma sacudida, um gesto que fazia vibrar a mesa em que haviam se apoiado olhares e segredos. Sua presença, poderosa e imponente, roubava o ar do ambiente, mas havia nela uma nuance inédita. Um sentimento de fragilidade por trás da couraça de gelo que ele cultivava. Fale claramente, ordenou, a voz rugindo baixa, para não despertar suspeitas entre os poucos clientes que ainda permaneciam. Quem colocou este fogo para queimar nossa paz? Quem quer ver o império dos al-Faruq reduzido a cinzas? O homem sombrio, com um meio sorriso que não chegava aos olhos, respondeu com apenas uma palavra: inimigos antigos. Um suspiro pareceu atravessar as paredes da cafeteria, como se o próprio deserto estremecesse com o peso daquela confissão. E não são inimigos que você pode derrotar apenas com riquezas, poder ou espadas. Elim finalmente reuniu coragem para falar, a voz em um fio de ar quente, carregada de medo e de um amor que não conseguia mais negar. Eles me procuram porque creem que eu tenho a chave para algo que pode destruir tudo o que o sheik construiu. Seu olhar encontrou o de Adnan, buscando apoio, um abrigo para as tempestades que se anunciavam. Mas também porque temem que nós sejamos mais fortes juntos do que separados. O choque dessa frase brotou com uma força surpreendente no peito do sheik. A tempestade que ele mesmo sentia nascer dentro de si se misturava agora ao sopro da esperança. Um sentimento frágil, porém necessário, como uma chama que reluta em se apagar no meio da noite escura. Adnan deu um passo à frente, o olhar firme fixando Elim com uma intensidade quase palpável. Juntos, então, disse, sentindo as barreiras de orgulho ruírem diante daquela verdade que se impunha. Mas saiba disso, Elim. Se vamos enfrentar fantasmas antigos, teremos que encarar a verdade. Não importa onde ela nos leve, nenhum segredo ficará escondido, nenhuma sombra permanecerá invencível.
O visitante sorriu, um gesto irônico, quase desdenhoso. Vocês parecem esquecidos das regras do jogo, sheik bilionário. No final, quem controla os segredos, controla tudo. E o medo é o que prende os corações e alma dos homens. Sua voz tremulava levemente, não por medo, mas pela certeza cruel do que dizia. Cuidado com quais portões abrem. Nem tudo que se esconde quer ser encontrado. Adnan sentiu o calor do deserto infiltrar-se pela janela. O sol agora mais alto, como um fogo que parecia refletir a intensidade daquele momento. Os fios invisíveis que ligavam seu destino ao de Elim se apertavam cada vez mais, entrelaçando-se num nó impossível de desfazer sem dor. Elim respirou fundo, os lábios tremendo, enquanto a confissão que se segurara dentro de si pendia na beira do colapso. Há uma sociedade secreta, revelou, a voz embargada pelo peso dos anos. Uma que manipula tudo nos bastidores, inclusive as alianças entre famílias poderosas do deserto. Eu cresci fugindo deles, aprendendo a mentir, a desaparecer. Mas agora, sinto que eles chegaram até nós e não me importa mais fugir. Adnan ergueu a mão, tocando delicadamente o braço dela, um gesto incomum em um homem acostumado a governar pelo medo e pela distância. Você não está sozinha nisso. A promessa silenciosa que nela depositou fazia o mundo balançar ao seu redor, um fio tênue de esperança entre as ruínas de seus passados, marcados pela violência e dor. Mas o visitante não dava sinais de que era hora de paz. Vocês ainda não sabem o tamanho da ameaça, mas em breve o império construído com sangue e ouro poderá ruir diante de todos. E nem mesmo a união de vocês poderá conter a tempestade que vem. O olhar de Adnan endureceu, forjando uma lâmina de determinação pronta para cortar o que fosse necessário. Se essa tempestade quer vir, encontraremos a forma de enfrentá-la e dominá-la. Sua voz era firme, imbatível, uma rocha em meio à areia movediça que o cercava. Um silêncio se instaurou, pesado e cheio de significados ocultos. Elim recolheu o medalhão, que parecia agora pulsar em suas mãos como um coração de prata vivo. Ela ergueu os olhos ao céu raso da cafeteria, onde o sol parecia mal conseguir penetrar aquela sombra crescente. Antes que alguém tivesse chance de reagir, um som metálico cortou o silêncio, um aviso inesperado vindo de fora. A porta da cafeteria voou aberta, e entre a luz escaldante do deserto e a areia que entrava com o vento, surgiu uma figura encapuzada, apressada, trazendo no olhar a urgência de notícias que poderiam mudar tudo. Adnan e Elim se entreolharam num instante que parecia estraçalhar o tempo. A guerra que anunciavam não mais podia ser ignorada, e a próxima jogada determinaria se ambos sobreviveriam para ver o amanhecer. O mensageiro se aproximou, sussurrando palavras que flutuavam no ar quente como uma sentença final. Eles estão chegando, e não trazem apenas o passado. Carregam o futuro da sua destruição. O mensageiro ofegante arrastou os passos até a mesa, trazendo consigo o peso de notícias que pareciam incendiar o ar ao redor. Adnan não se afastava da postura firme que tanto admiravam e temiam nos tribunais e salões do palácio. Mas ali, naquele pequeno espaço onde o luxo se esvaíra, restava apenas o homem, o sheik bilionário cuja fortaleza começava a ruir diante dos olhos atentos de Elim. Eles estão chegando, sussurrou o mensageiro, a voz embargada pelo temor e urgência. Não são apenas sombras do passado, mas forças que querem invadir o presente e devastar seu futuro. O retorno dos Al-Mukhtar
não pode ser ignorado. As palavras caíram pesadas como uma pedra atirada no silêncio opressivo do deserto. Elin agarrou o medalhão com força, como se assim pudesse conter a avalanche que se aproximava. O brilho prateado do objeto refletia a luz do sol, mas para ela, o metal frio não protegia nada. Era um laço invisível que a prendia a um passado sombrio, e agora a um conflito irremediável. Adnan estreitou os olhos, sentindo o calor sufocante da revelação, mais do que o do sol que invadia a cafeteria. Al-Mukhtar murmurou com uma mistura de amargura e determinação. Inimigos há muito enterrados na poeira do deserto, mas que nunca esqueceram o sabor da vingança. Ele observou Elin, notando o traço de cansaço que nela nem sempre ousava transparecer. Era como se a juventude, embora viva, escondesse marcas profundas. Marcas feitas por batalhas invisíveis, que nenhum luxo poderia curar. Tanto ela quanto ele estavam no meio de uma tormenta que ultrapassava o poder dos títulos e do dinheiro. O palácio não será mais um refúgio seguro, advertiu o sheik com voz grave e baixa. Se queremos sobreviver a essa tempestade, precisaremos de mais do que força e riquezas. Precisamos de alianças verdadeiras e da sua coragem, Elin. Ela encarou, o olhar carregado de uma mistura de súplica e desafio. Minha coragem sempre esteve aqui, respondeu, a voz firme, porém tingida de vulnerabilidade. Mas há coisas que nem um sheik pode controlar, nem mesmo você, Adnan. Um silêncio carregado de promessas e medos tomou conta do espaço entre os dois. O ruído distante da cidade, os passos apressados na rua, tudo parecia uma orquestra ruidosa contra o compasso quase irreal do momento. A sensação de que o mundo mudaria para sempre os envolvia. O homem de sobretudo manteve-se na margem da conversa, seus olhos sombrios cruzando o ambiente como predadores que antecipam a presa. Havia algo no tom daquelas palavras que fazia o coração do sheik apertar, algo que a arrogância jamais poderia encobrir. Estão perto demais, acrescentou o visitante, com uma voz que parecia rasgar o tecido da tranquilidade que eles ainda tentavam preservar. O poder deles não é apenas militar. É uma rede de intrigas, traições e antigas magias que manipularam gerações. Vocês não são apenas alvos, são a última esperança, ou a sentença final. Adnan sentiu como se o ar fosse arrancado de seus pulmões, mas a determinação que carregava era um fogo que se recusa a apagar. Ele passou o olhar por Elin com uma intensidade que salvava e condenava ao mesmo tempo. Faremos o que for preciso, declarou ele, a voz seca, cortante como a lâmina de um falcão invisível pairando sobre as dunas. Mas antes, preciso saber exatamente quem está de nosso lado e quem busca retirá-los do jogo. Elin respirou fundo e contou tudo o que podia, entre linhas de medo e esperança, sobre a sociedade oculta que tecia o destino das famílias do deserto, sobre alianças secretas e traições mascaradas, em sorrisos e banquetas douradas. Cada palavra carregava o peso de uma guerra silenciosa que se arrastava. A barreira entre aquele palácio resplandecente e os becos escuros do passado parecia esmoronar. A cafeteria, com seus aromas familiares e mesas gastas, transformava-se num campo minado de memórias e escolhas que decidiu. Riam o futuro. De repente, um som distante cortou o ar. Um metal contra pedra. Um alarme quase imperceptível, mas suficiente para gelar a espinha dos presentes. A porta da frente foi arrombada com força por um grupo mascarado, suas vestes escuras sujadas pela areia do deserto.
os olhos brilhando com autoridade cruel. O silêncio explodiu em gritos abafados, o espaço pequeno se tornando um teatro de tensão e perigo. Adnan posicionou-se protetor diante de Elim, roubando o ar dos invasores com seu olhar de comando. O sheik bilionário estava diante do maior desafio de sua vida, não apenas para salvar o império, mas para resgatar a mulher que havia desmontado sua arrogância e conquistado seu poder mais íntimo, seu coração. Uma voz rouca emanou do grupo, carregada de rancor e um convite ao desastre. Sheik Al-Faruq, suas horas de glória estão contadas. O passado da sua família e os segredos que insistem em esconder estão prestes a vir à tona. Custe o que custar. Elim apertou o medalhão contra o peito, a certeza de que aquela luta era maior do que eles podiam imaginar. A promessa de proteção que Adnan fizera agora carregava o peso da responsabilidade de um reino inteiro e da paixão nascente, frágil, entre eles. O sheik avançou, a mão pesada, pousando sobre o ombro de Elim, transmitindo força e uma promessa silenciosa. Ninguém vai destruir o que construímos, nem o passado, nem o medo. Mas antes que pudesse prosseguir, um estalo estranho ressoou na parede próxima. Um mecanismo inesperado foi acionado, e uma passagem secreta se abriu, revelando uma sombra que se arrastava na penumbra, observando cada movimento. O confronto explodia diante deles, mas aquela presença nas sombras insinuava que a verdadeira batalha estava longe de ser apenas física. Segredos antigos, alianças quebradas e corações partidos formavam um emaranhado perigoso, onde cada escolha poderia significar a salvação ou a ruína irreversível. E enquanto o deserto capturava o sol que se punha, colorindo o horizonte de sangue, Adnan e Elim sabiam: a guerra que se anunciava não seria apenas por um império, mas por tudo que ainda tinham a coragem de sonhar juntos. O sheik desviou o olhar para a heroína, fazendo com que cada palavra se transformasse em um juramento não dito, um pacto selado nas sombras e na luz. O que está por vir vai desafiar tudo o que somos, mas nós seremos mais duros que a areia do deserto. E assim, ao som dos passos dos invasores que se aproximavam, a cafeteria à esquina do deserto tornou-se o palco onde a última aposta e o maior risco de todos seria jogada, enquanto o medalhão prateado brilhava com um misterioso fulgor. A existência do sheik bilionário e de Elim se entrelaçava em um fio tênue, prestes a romper e revelar o verdadeiro poder oculto por trás do silêncio, ou a sombra final que condenaria ambos para sempre. O silêncio que se instalou após a entrada abrupta dos invasores era denso, quase palpável. As sombras, poetadas pelas poucas lâmpadas penduradas no teto, dançavam nas paredes gastas da cafeteria, refletindo a turbulência que crescia no peito de Adnan Al-Faruq. Seu olhar firme e cortante não se desviava da figura encapuzada que se aproximava lentamente, carregando no semblante uma ameaça silenciosa e poderosa. Elim, apesar do medo que se enraizava em suas entranhas, mantinha o medalhão cúmplice contra o peito. Era sua âncora, em meio à tempestade. As mãos trêmulas traíam sua força interior, vibrante e resistente, aquela mesma que há pouco a impedia de se curvar ao poder absoluto do sheik bilionário. Quem são? Exigiu Adnan, a voz profunda ecoando carregada de uma autoridade que não suportava desaforo. E o que querem? A figura não respondeu de imediato. Seus olhos, frios como a areia exposta pela noite, cruzaram o salão. Então,
Com um sorriso carregado de veneno, falou: viemos buscar o que é nosso por direito. O passado que você enterrou com sangue e ouro, Sheik. A voz cortava como uma lâmina invisível, afundando-se nas ilusões cuidadosamente construídas ao redor de Adnan. O legado dos Al-Faruq está manchado, mascarado por trapaças antigas, e nós viemos para limpá-lo. O peito do Sheik apertou-se. Havia verdade naquela afronta, uma verdade que não podia ser negada, nem pela opulência do palácio, nem pelo brilho falso da corte. O medalhão que ele ensegurava era mais que um símbolo. Era um portal para o passado que tentava soterrar. Vocês estão brincando com fogo, rosnou Adnan, seu corpo tenso como um arco pronto para disparar. Não duvide da minha determinação em proteger o que construí. O líder dos invasores riu, um som lento e cruel, o tipo de riso que antecede a tormenta. Seu poder não é ilimitado, Sheik, nem seu reinado. E, sobretudo, não pode salvar aqueles a quem decidiu abandonar. Ele avançou um passo, e o chão parecia tremular sob seus próprios pés. Elim ergueu o olhar cheio de fogo e medo. Não somos seus inimigos, não somos os fantasmas que você enfrenta sozinho. Sua voz, embora trêmula, possuía uma força inesperada. Se acreditam que o medalhão é a chave para destruir seu império, é porque ainda não descobriram seu verdadeiro poder. Adnan se virou para ela, olhos incandescentes de curiosidade e esperança. Por trás da arrogância do Sheik, havia um homem faminto por redenção, sedento por verdades que pudessem iluminar suas cativeiros. Qual é então? Perguntou, a voz baixa, quase um suspiro. O segredo que ainda não ousou me mostrar? Elim respirou fundo, o ar quente do deserto invadindo seus pulmões, enchendo-os de coragem e esperança. Existe uma força que controla as peças deste jogo, oculta nas sombras dos palácios e entre as dunas do deserto. Uma antiga aliança que ameaça não apenas o seu império, mas a alma do nosso povo. Precisamos enfrentar isso juntos, antes que a escuridão consuma tudo. A tensão inverteu-se de repente. Não mais adversários, mas aliados forjando uma corrente indestrutível contra o destino que se aproximava. O grupo mascarado recuou um passo, mas deixou claro que a guerra estava apenas começando. Vocês têm pouco tempo, advertiu o líder. Nos próximos dias, as máscaras cairão, as lealdades reais serão reveladas. E quem não estiver à altura da verdade, cairá para sempre nas areias do esquecimento. O momento que susseguiu trouxe um silêncio cortante, apenas rompido pelo canto distante de um falcão solitário que voava sobre o deserto ao entardecer. Adnan puxou Elim para perto, o calor do seu corpo envolvendo-a num abraço imenso. Seja qual for o preço, murmurou ele, a voz firme e cheia de promessa. Enfrentaremos a tempestade juntos. Os olhos de Elim brilhavam, uma mistura elétrica de medo e paixão. Juntos até o fim, Sheik bilionário. Para o que vier, estaremos lado a lado. E enquanto a última luz do sol se apagava no horizonte, tingindo o céu de vermelho sangue, a porta da cafeteria bateu com violência uma última vez. Um sussurro assustador cortou a noite. O jogo mudou, Sheik. Agora, a verdadeira batalha por sua alma começa. O ar do deserto parecia parar, congelando o tempo naquele instante. E Adnan sabia, com uma certeza fria e cortante, que nada, nem o ouro, nem o poder, nem a lealdade, conseguiria salvá-los do que estava por vir. A tensão era quase palpável naquele instante. O silêncio carregado, preenchendo cada centímetro da cafeteria, como o calor ardente do deserto que batia contra as janelas empoeiradas. Adnan Al-Faruq,
permanecia imóvel, os olhos escurecidos pela tempestade que se formava em seu peito, fixos no encapuzado que ousava desafiar seu domínio. O luxuoso palácio parecia agora uma memória distante, substituído por aquela sala modesta, onde segredos mais profundos eram desnudados à força da verdade. Elin segurava o medalhão com uma força quase desumana, o objeto frio contra sua pele quente, uma âncora em meio ao caos prestes a engolir. Tudo o que importava. Ela olhava para o intruso com uma mistura de temor e determinação, a sombra do passado que pensava poder enterrar, brotando diante daqueles olhos implacáveis. "Vocês não fazem ideia do que estão mexendo", falou Adnan. Cada palavra um trovão contido, autoridade vibrando em sua voz. "O que chama de jogo, eu chamo de sobrevivência. O império dos Al-Faruq não se quebra tão facilmente." A resposta veio envolta em escárnio, pesada como areia soprada pelo vento cortante do deserto. "Sobrevivência?" zombou o homem encapuzado, cada sílaba uma lâmina. "Vocês vivem refugiados atrás de mentiras bem costuradas. O passado recusa-se a morrer e está destinado a engolir vocês dois com ele. Não há ouro que possa comprar esquecimento." O ar ficou mais denso. A respiração de todos pareceu falhar por um breve momento, enquanto a verdade pendia, cruel, entre os presentes. O olhar de Adnan encontrou o de Elin, e naquele choque silencioso, os dois souberam que estavam presos em algo maior que si mesmos. Uma conspiração que faria tremer as fundações daquele mundo cercado de palácios e deserto. "Eles buscam o medalhão porque sabem que ele guarda a chave para segredos enterrados", murmurou Elin, a voz trêmula, mas firme. "Segredos que podem destruir ou salvar, dependendo de quem os controle." Adnan fechou os olhos por um instante, recordando fragmentos de histórias contadas em sussurros no silêncio opulento de seu palácio. História de alianças antigas, traições silenciosas e uma guerra oculta que atravessava gerações. Uma guerra que ele fora criado para esquecer, mas que agora se escancarava diante de seus olhos. "Não podemos recuar", afirmou, seu corpo rígido erguendo-se contra o destino que tentava sufocá-los. "O legado da minha família não se entrega. Se eles querem guerra, terão a tempestade dos Al-Faruq." Elin sentiu o calor da mão dele envolvendo seus dedos trêmulos, um gesto de força silenciosa que a ancorava em meio ao mar revolto de emoções. Por entre a grandiosidade feita de ouro e areia, ali eram apenas dois corações expostos, desesperados por proteção e pela promessa de um amanhã que parecia cada vez mais incerto. O intruso sorriu, um sorriso afiado que não tocava os olhos escuros como a noite. "A batalha já começou, Sheik bilionário. O deserto está repleto de olhos invisíveis e lâminas escondidas. As alianças velhas caem como castelos de cartas. Vocês mal tiveram tempo para se preparar." Adnan avançou um passo, a presença imponente preenchendo o espaço apertado da cafeteria. "Então que venha a batalha, mas saibam, em cada passo que derem contra nós, sentirão a força de quem não se curva, de quem construiu seu poder com sangue e honra." Um silêncio tenso antes da tempestade, o ar carregado de promessas não ditas e medos guardados. Elin soltou um suspiro fundo, os olhos brilhando com uma determinação ardente, porém temperada pela vulnerabilidade que só ele conseguia despertar nela. "Já estive fugindo toda a minha vida", sussurrou, sabendo que aquelas palavras eram tanto um desabafo quanto uma confissão. "Mas desta vez escolho ficar. Com você, por nós.
O sheik seguiu o olhar dela, o peito apertado por uma emoção que contrariava sua fachada inabalável. Não era um homem comum, era um sheik bilionário, forjado em ouro e poder. Mas diante daquela mulher, sua armadura parecia tremer, vulnerável ao toque de uma força que ele mal compreendia. Para fora das janelas, o deserto queimava sob o sol impiedoso. Mas ali dentro, a sombra da guerra crescia, se espetando na carne e na alma dos dois. O mensageiro encapuzado mergulhou novamente nas sombras, sussurrando uma última advertência. A verdadeira traição não é aquela que você vê chegar. É a que veste o rosto daquele que chama de aliado. Adnan prendeu a respiração, seus olhos cruzando os de Elim. Um pacto silencioso selado no calor daquele instante. Sabiam que a segurança do reino e de suas próprias vidas dependia do que fariam a seguir. O poder não era mais suficiente. Precisavam de verdade e coragem para enfrentar os fantasmas que retornavam para reivindicar o que acreditavam. Seu. Quando a porta da cafeteria se fechou com um estrondo abafado, um sussurro cortou o ar, carregado de uma premonição cruel. Cuidado! A sombra que você pensa que deixou para trás já está dentro do seu coração. E na penumbra que se formava, entre o brilho do medalhão e o silêncio do deserto, Adnan soube que a verdadeira batalha apenas começava e que dali não sairia o mesmo homem que entrara. A cafeteria esquina do deserto mal podia abrigar a tensão que latejava nos corpos de Adnan e Elim. O sol despontava no horizonte, como um testemunho silencioso da batalha que ora se desenrolava, não apenas entre as figuras à sua frente, mas dentro deles mesmos. Aquela história de poder, segredos e amor estava prestes a alcançar seu clímax, e nem o luxo dos palácios, nem as areias do deserto poderiam mais esconder o que precisava ser revelado. A sombra que os confrontava, líder dos invasores mascarados, ergueu uma mão como sinal para cessar o confronto imediato. Seus olhos, frios e impiedosos, encontraram os de Adnan, o sheik bilionário cuja força era tanto temida quanto reverenciada. Vocês devem ouvir, disse, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade inegável, porque o destino que tentam evitar já está entrelaçado a vossos passos. Elim apertou o medalhão contra o peito, sentindo nele a pulsação de um passado ainda vivo, áspero como as dunas, mas que carregava a promessa de uma verdade capaz de libertá-los. Fale, que seja a última mentira ou o primeiro passo para nossa redenção, desafiou, com um brilho firme nos olhos que tirara de sua longa fuga. O intruso respirou fundo. E eis esse tempo que caminhou. Uma antiga aliança, renegada pelos antepassados dos Al-Faruq, mantinha uma teia soturna de manipulações e traições que ameaçava não apenas o império material, mas as alicerces dos corações que nele habitavam. O medalhão era a chave para desvendar essa trama e para enfrentar aqueles que há tempos desejavam ver o sheik cair. Junto com tudo o que ele amava, o dono do sheik, o poderoso Adnan, desembarcou sobre a vida da impéria moral e encontrou o passado da Mercedes Armazin. Centenas de mensagens limpas, poderíamos, sem ser volume, alto e imponente, com todos os títulos em seu nome, comungava de um medo que não admitia. Ao seu lado, a presença firme de Elim se tornava um farol que iluminava caminhos antes invisíveis. Pela primeira vez, o sheik não estava sozinho no campo de batalha. Eles seriam parceiros na luta, máscaras diante deles, revelando rostos marcados pelo tempo e pela luta, antigos aliados caídos em desgraça, agora conscientes de que o jogo mudara.
O império que você construiu, Sheik, tem parte de seu passado enterrada em segredos que nega. Só juntos poderão romper as correntes que prenderam a verdade, disse um dos homens, um aviso e uma esperança lançados na mesma frase. Os olhos de Adnan buscaram Elin, e no silêncio trocado entre eles havia mais que palavras. Havia o reconhecimento de que o amor e a confiança que crescera ali seriam suas armas mais afiadas. Pegou a mão dela com delicadeza pelo braço exposto, como se ali, naquele simples toque, encontrasse a força que o faziam invencível. Naquela manhã, os passos de ambos deixaram a cafeteria, para enfrentar não apenas os inimigos externos, mas os fantasmas internos que haviam os assombrado. Adnan reuniu seus guardas leais, e Elin, com seu conhecimento das línguas e culturas, passou a atuar como ponte entre os aliados nas fronteiras do Emirado. Juntos, montaram uma estratégia que unisse os nobres do palácio aos habitantes humildes que antes haviam sido ignorados, se tornava vital. Entre reuniões fechadas e patrulhas nas ruas, a confiança do povo começou a voltar sutilmente. Histórias que antes só cresciam nos sussurros noturnos tornavam-se conversas abertas, onde a esperança se insinuava em cada gesto, em cada olhar. O confronto com a sociedade secreta ainda estava por vir, mas agora o sheik bilionário não era mais o homem solitário que via nas ruas um enigma, e sim um líder capaz de amar e ser amado, que aprendera que vulnerabilidade não é fraqueza, mas coragem. Enquanto o horizonte exibia o pôr do sol como um casamento silencioso entre céu e terra, Adnan e Elin finalmente se permitiram um momento de paz. Sentados em um jardim renovado do palácio, flores que haviam sido replantadas para simbolizar um novo ciclo, sorriram um para o outro, sem a necessidade de palavras. O calor do deserto parecia ameno, e o ar carregava o perfume das jasmim e do cardamomo, um convite para o renascimento. Estamos prontos para o que vier, disse Adnan, a voz suave e mais firme, e aprendemos a lutar juntos. E porque aprendi que o maior poder é amar e proteger o que se tem. Elin segurou a mão dele com firmeza, os olhos brilhando de emoção sincera. E não importa o que o passado tente trazer, nosso futuro será construído sobre a verdade, o respeito e a paixão que conquistamos. Naquela noite, o palácio brilhou com uma luz diferente. Não a fria opulência que antes aprisionava, mas o brilho quente do amor verdadeiro e da redenção. A corte festejou não a vitória fácil, mas o renascimento de um líder e de sua rainha, que juntos devolveram o Emirado à esperança. E enquanto estrelas antigas despontavam no céu limpo do deserto, Adnan e Elin, lado a lado, sabiam que nada poderia apagar a chama que eles agora carregavam. Um fogo forjado no sofrimento, reestruturado pela confiança e alimentado pelo amor. A história de um sheik bilionário e da mulher que desafiou seu destino chegava ao fim, mas suas vidas continuariam, mais fortes e unidas do que nunca. Porque no fundo, o verdadeiro império sempre fora feito de corações, e o amor, sua mais indestrutível fortaleza.